profeta está dizendo que maior é confiança É, do Jesus. que está conosco, ainda que eu esteja cercado, ainda que tudo esteja contrário, eu sei que Deus ele vai agir a meu favor. E Deus ele está agindo, os irmãos creem nisso nessa manhã. Deus está agindo. Aleluia, Nós Deus. falamos isso aqui pelo Espírito Santo de Deus, que nós não falamos nada de nós mesmos. Os irmãos têm que acreditar nisso. Os irmãos não podem ouvir uma palavra dessa vinda do céu e achar que não será, não é será não. Deus está agindo a nosso favor, ao seu favor. Amém, igreja? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai basicamente falar sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, inspirado pelo Senhor, capítulo de número 8, verso 23, muito conhecido, para que os irmãos possam compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu estou aqui nessa manhã para dar ao Senhor o melhor, e eu sei que você também vai dar ao Senhor o seu melhor. Você vai ficar com o seu ouvido atento ao que o Senhor quer fazer. Vai dizer assim: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele e os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Aleluia, oh Espírito Santo. Deus Santo, E ele poderoso. disse: por que temos, ó gente de pouca fé, ou homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este? Ou quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, pode se sentar. Eu sempre gosto de dizer que a palavra do Senhor, por si só, ela é poderosa. Mas toda vez que eu pego para ler a Bíblia, seja em casa ou aqui na igreja, para mim já é uma pregação isso aqui. Aleluia, Jesus. Quem vai fazer aqui é só expor algumas coisas. Mas você já olhando para esse texto, você lendo ele, você já pode entender o que Deus está falando, quer falar para a sua igreja, o que o Senhor quer falar para conosco. Mas antes de entrar propriamente aqui nesse texto, eu quero rapidamente aqui fazer algumas observações, que no Evangelho segundo escreveu Mateus ele escreve para os judeus, então ele tem uma preocupação aqui de colocar a genealogia para comprovar a descendência de Cristo Jesus, né, que ele realmente tem direito ao trono, que ele realmente veio da raiz de Davi. E logo em seguida nós vamos ver Jesus indo ao deserto pelo Espírito para ser provado, né, ali tentado pelo diabo, e Jesus o vence pela palavra. Jesus havia jejuado e como homem ele teve fome, mas ele disse para o adversário: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Logo em seguida, e aí nós já estar dando início ao que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Jesus ele começa a chamar para si aqueles que ele iria treinar, que ele iria preparar para uma grande obra, para um grande ministério, que nós sabemos que seria aí o ministério dos apóstolos, né? Apóstolos mesmo originais que nós temos são somente
Tá bom? Esse aqui que Jesus chamou, os apóstolos enviados por Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que ele, no capítulo 4, verso 17, Jesus chama alguns discípulos. Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia e ele viu dois irmãos, chamados Simão, que é Pedro, e André, e chamou para si. E depois o texto vai dizer que imediatamente esses homens largam a rede e os seguem. Os irmãos vão entender. Depois Jesus também estava andando e viu Tiago, filho de Zebedeu, João, também no barco com seu pai. E Jesus chamou eles também, e também eles imediatamente deixaram o barco, deixou seu pai e seguiram a Jesus Cristo. E na sequência nós vamos ver, logo após chamar alguns discípulos para si. É importante essa informação aqui para que o irmão possa entender a mensagem. Jesus ele vem agora ensinando eles, aplicando ali o sermão da montanha. Capítulo de número 5, Jesus vem ensinando eles tudo aquilo que eles teriam que fazer, que eles deveriam ser. Se não for do capítulo 5 ao capítulo 7, é isso que está acontecendo. Logo após de ensinar, Jesus começa a operar alguns milagres e nós chegamos aqui no capítulo 8, verso 23, que eu já quero que os irmãos já fiquem atentos ao primeiro versículo, a qual o texto bíblico está dizendo que entrando ele no barco, já disse aqui algumas vezes aqui na igreja, hoje vai dar para enfatizar um pouco mais, entrando ele no barco, quem foi que entrou no barco? Ele quem? Jesus. Ó, vamos lá, me ajuda. Quem foi que entrou no barco primeiro? É isso aí, mas pode ser mais forte, senão vocês vão dormir. Quem entrou no barco primeiro? Jesus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Observe atentamente cada detalhe da palavra do Senhor. Jesus entra primeiro no barco e logo em seguida os seus discípulos o seguem. Para os irmãos entenderem, lá no capítulo 14, versículo 22, nós temos o mesmo cenário, só que no capítulo 14, verso 22, Jesus está dando uma ordem para os discípulos entrar no barco. Tá? Aqui, Jesus entra no barco e os discípulos vêm. No capítulo 14, Jesus fala para os discípulos entrarem no barco e atravessarem. Enquanto isso, Jesus vai para o monte orar. Isso aqui é muito importante, que os irmãos vão entender aqui na profundidade de Deus falando no coração. Só que quando eles seguem Jesus entrando no barco, algumas versões vai dizer que de repente, oh meu Deus do céu, de repente veio uma grande tempestade no mar. Pode até que é essa manhã. Lembra quando nós estamos com Jesus e de repente acontece algo? É o que aconteceu aqui, irmãos. Deus já está desde o início falando aqui que Ele está conosco. Então, eles entraram no barco, de repente eles não estavam esperando. Veio uma grande tempestade. Que as ondas cobriam aquela pequena embarcação. Mas por mais que as ondas estavam grandes, vento soprando, o texto faz questão de dizer que ele, Jesus, estava dormindo. Agora os seus discípulos com medo, e aqui por isso que eu li lá no capítulo 17, porque eu quis enfatizar que aqueles homens que estavam naquele barco, vamos dizer assim, grande parte, eram pescadores. Eram homens que estavam acostumados com o mar. Eram homens que estavam acostumados a ir para o grande mar, que na verdade era um lago, mas ele, por ser um lago tão grande ali, é chamado de mar ali da Galileia. Mas a tempestade ali, aqueles discípulos estavam sim acostumados com algumas tempestades, porque eles eram pescadores, e para pegar bastante peixe, os pescadores,
tem que levar a sua embarcação em alto mar. Preste atenção nisso, porque isso aqui reflete muito a nossa vida. Já viu que tem tempestade que você já está acostumado? Já tem tempestade que você essa tempestade de novo já está acostumado. Essa tempestade aqui eu já sei como lidar, já sei como lidar com essa situação, é a nossa vida. Então aqueles homens que estão dentro dessa turbulência não é qualquer homem, são homens que já eram experientes com grande tempestade. Só que Jesus chama para si esses homens para treiná-los, José, para prepará-los para algo maior. Então, quando Deus ele nos chama, Ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto e daquilo que nós estamos acostumados. Por quê? Porque Ele sabe o que está dentro do meu e do seu coração. Por quê? Porque Ele quer nos aperfeiçoar. E às vezes nós nos enganamos. Oh meu Deus, eu já falou aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia, através da sua profeta aí. Às vezes nós nos enganamos e nos acomodamos. Oh meu Deus do céu. Achamos por ter experiência de mar que toda tempestade que surgir, você vai sair por cima, que vai ficar tudo bem. Mas Deus fala, eu tenho mais uma tempestade para você. Eu fico até às vezes com medo de pregar isso, porque a gente está vivendo um tempo que é pregação só de bênção, que quando a gente prega que vai vir mais uma tempestade, o irmão fala, misericórdia, aceitei Jesus para ter tempestade? Não, você aceita Jesus não para ter tempestade, mas Deus ele quer provar os seus discípulos. Glória a Deus. Deus ele quer te preparar. Então agora, olha, vocês já estão acostumados com tempestade, mas agora sobreveio uma grande tempestade, algo que eles nunca haviam passado, algo que nunca havia acontecido com aqueles homens. É ou não é assim na nossa vida? Está acostumado com uma prova, já está acostumado que às vezes você até esquece de orar. Olha aí, perigo. Você esquece até de clamar, todo dia a mesma coisa, mas Deus disse para você parar de clamar. Mas Jesus Cristo disse para você parar de interceder. Mas todo ano é a mesma situação, já me acostumei. Não. Então às vezes Deus ele tem que sacudir mesmo o barco, para você voltar. Aí sobreviveu uma grande tempestade, que aqueles homens, nós podemos ver aqui, que eles ficaram com medo. E interessante que o medo, muitas das vezes, nos aproxima, e a circunstância nos aproxima mais de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo que Jesus entrou no barco. E quem veio depois? Os discípulos vieram depois. Nós podemos entender aqui que por mais que eles estavam andando com Jesus, mas Jesus entrou no barco primeiro. Então nós podemos entender que esse de repente, teve o seu antecedente. Ou seja, antes de acontecer a tempestade, o barco estava andando calmo, tranquilo. E é nesses momentos que nós esquecemos de Jesus. Quando tudo está bem, quando tudo está calmo, quando tudo está sereno, nós esquecemos que Jesus, primeiro, nunca nos deixou só. Que Jesus, segundo, sempre esteve no barco. Isso que é forte. Aleluia a Deus. Porque agora vai vir uma grande tempestade. Às vezes nós estamos enfrentando tempestades terríveis, grandes, que nos dá medo, que faz com que a gente pense que Jesus não está nos vendo, que Jesus não se preocupa conosco. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Jesus está dizendo, eu sempre estive no barco. Por quê? Porque antes de você entrar, eu fui o primeiro. Aleluia. Na embarcação. Aleluia. O problema
é que quando estava na bonança, vocês não lembraram que eu estava lá na proa, deitado. O problema é quando tudo estava na bonança, vocês não chegaram pertinho de mim. Mas Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu nunca te abandonei. Eu posso estar em silêncio. Glória a Jesus. Mas aqui é muito forte. Eu posso estar em silêncio, mas eu estou com você no bar. Aleluia. Porque eu fui o primeiro a entrar. Isso aqui é tremendo. Eu fui o primeiro a entrar, você veio depois. Eu sempre estive lá. Só que agora sobreveio uma grande tempestade. Espírito Santo. Senhor, já estou acostumado com essas situações, mas de repente, esse de repente ele nos assusta. Esse de repente nos dá medo. Esse de repente, se nós não estivermos com a nossa vida alicerçada no Senhor, ele pode até fazer a gente desistir da caminhada. Porque imagina você estar aqui nessa manhã e de repente vê uma notícia ruim. De repente vê alguma situação. E Deus quer saber como é que está a sua fé. Às vezes nós estamos acostumados com as situações que parece que eu tenho fé, que parece que eu sou um homem, um jovem, uma irmã que estão andando realmente com Jesus e tem intimidade com Ele, que parece que realmente eu sou uma pessoa que estou alicerçada, mas quando vem as ondas grandes, aleluia, eu sei que fica até difícil de dar glória. Vou falar igual o pastor Hélio dizia, né? Chupa esse limão, mastiga esse giló e dá glória a Deus sem vontade. Mas quando vem as grandes tempestades, aí você balança. Porque Deus, ele gosta de balançar um pouquinho mais instrumento. Porque ele quer saber se você está cheio ou se você está oco. Eita glória! Aquele que está cheio, a sua fé está inabalável. Aquele que está cheio, ele confia que o Senhor vai operar a seu favor. Mas aquele que está oco, tem aparência de que vive e basta a mão. Tem aparência de que adora, mas não adora. Tem aparência de que ora, mas não ora. Que jejua, mas não jejua. Jesus nessa manhã está te sacudindo. Aleluia. Glória a Jesus. Para sacudir, ele está usando o vento. Aleluia, Jesus. Está usando a tempestade. Ele quer saber o que tem dentro de você. Aí os discípulos agora lembraram que Jesus estava com ele no barco. Jesus nunca nos deixa só. Isso que eu achei lindo aqui. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos abandona. Mestre, Senhor, não te importa que nós pereçamos. Isso é tempestade, tá entendendo? Acorda, Jesus! Jesus acorda e fala para aqueles homens: por que tens? Olha isso. Por que estão temerosos? Sabe o que é isso aqui? Por que vocês estão com medo? Deus não quer mais crente covarde na presença dele. Não basta somente andar com Jesus, ter intimidade com Jesus. Ele tem que estar em nós e nós temos que estar nele. Por que você está com medo? É a pergunta que o Senhor te faz nessa manhã. Por que você está temerosa? Por que você está temeroso? Eu não estou com você no bar? Aí ele vai dizer: homens de pouca fé. E aqui eu não posso deixar de pontuar
e te dizer, talvez você passou anos sendo enganado, ou até mesmo por falta de atenção, que se você tiver uma fé pequena, Deus vai operar. Não. Deus não opera com fé pequena. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Se você tiver uma fé pequena, Deus vai... Não. Me mostra na Bíblia onde está dizendo que com a fé pequena tu vai mover montanha. Você não vai mover montanha. A fé pequena desse discípulo não mudou a circunstância. E lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus fala para os discípulos: entra no barco. Agora Jesus está dando uma ordem. Quando Deus der uma ordem, você pode entrar no barco. Quando é Ele que dá a ordem, você pode entrar. Dessa vez Ele dá a ordem: ei, discípulos, entre no barco e atravessa, porque eu vou despedir a multidão e vou para o monte orar. Aí aqueles discípulos entram no barco e estão indo. O texto também vai dizer que veio uma tempestade, mas eles não ficaram com medo. Agora Jesus está orando, é a quarta vigília da noite. A Bíblia vai dizer que Jesus vai de encontro aos seus discípulos, andando por cima do mar. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção nisso aqui. Jesus vai dizer, a palavra Deus está dizendo, melhor falando, que a quarta vigília da noite, Jesus vai em encontro dos seus discípulos andando por cima do mar. Aleluia, Deus. E quando Jesus anda por cima do mar, os discípulos agora ficam com medo, não da tempestade, mas daquele que estava indo de encontro a eles. Que será aquilo? É um fantasma? Que será aquilo? Aí Jesus chega perto. Aí Jesus fala: não temas, sou eu. Oh, glória. Aí aquele que era ousado falou: Pedro, se é tu mesmo, faça-me ir ter contigo, Jesus. Aí que Jesus fala: vem. Vem. Aí Pedro salta do barco e começa a andar. Só que agora ele começa a olhar a tempestade, ele começa a olhar a circunstância, e aquela fé que estava inabalável começa aqui, ó. E conforme a sua fé vai diminuindo, ele vai afundando. Então, fé pequena não faz você triunfar. Fé pequena não vai fazer você mover montanha alguma. Não vá. Porque Jesus chega para Pedro, pega na mão dele e fala: por que você teve medo? Homem de pequena fé. Oh, aleluia. Agora o que a Bíblia fala sobre a fé é: se você tiver fé como um grão de mostarda. A Bíblia não está dizendo para você ter uma fé do tamanho. A Bíblia está dizendo para você ter uma fé como um grão de mostarda. O que é ser como? Da proporção. Porque o grão de mostarda realmente é uma das menores sementes. Mas quando essa semente é germinada, ela cresce. Aleluia, Deus. Ela vira uma planta. Depois de virar uma planta, ela vira uma árvore. E depois de virar uma árvore, o grão de mostarda agora se tornou uma grande árvore, onde agora os passarinhos vão lá e fazem os seus ninhos nessa árvore. Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês precisam ter uma fé progressiva, uma fé que esteja em constante crescimento e não estagnar numa fé pequena. Deus santo, aleluia. Quer ver a tempestade acalmar na sua vida? Já viu que você está na caminhada e parece que você só está afundando? Cada passo que você dá, você afunda. Cada passo que você dá, você afunda. E você fala: Senhor, o que está acontecendo? É que você está achando que está com fé. Deus está te convidando a ter uma fé progressiva. Uma fé que vai sair agora desse estágio que você está agora. Aleluia, glória a Jesus. É você acreditar em algo que você mesmo nem sabe que vai acontecer. É só acreditar. Você precisa somente acreditar. Jesus disse: Pedro, vem. Aí Pedro começou até bem, né?
Olha a nossa vida, irmão. Deus está falando aqui, ó. Começou até bem. Só que conforme vai caminhando, olhando para onde não tem que olhar, olhando para a circunstância, aí aqui que é tremendo. Em vez de olhar para Jesus, ao invés de olhar para Jesus, para aquele que falou, vem, nós estamos olhando para o vento. Nós estamos olhando para o mar. Aí a gente está falando assim, eu já liberei a palavra de ordem para a sua vida. Você não está andando sobre o mar, não é por aquilo que eu não liberei, porque a palavra já foi liberada. É por causa da sua fé pequena. É por causa da sua incredulidade que você não está vivendo o sobrenatural. Por quê? Porque andar por cima do mar é algo sobrenatural. Andar por cima do mar é algo extraordinário. Oh, glória. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o extraordinário. Então Deus está dizendo, então obedeça a palavra de ordem. Aleluia. Sobre a sua vida. Vem! Isso aqui é tremendo. A palavra de ordem já foi liberada para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para o seu filho, para o seu marido. Qual é a palavra? Vem viver o sobrenatural e o extraordinário. A palavra já foi liberada. O Espírito Santo de Deus. Então não caia nisso, que se você tiver uma fé pequena, você vai viver o sobrenatural. Não vai. Não vai. Aleluia. Os discípulos ficaram com medo e disseram, Senhor, não te importa que nós perecemos? Olha isso, irmão. Eu gosto de aplicar para a nossa vida, porque o que eles disseram aqui é o que nós falamos. Talvez diariamente, mensalmente, dia a dia, ou de hora em hora. Senhor, tu me esqueceu, Pai. Tem momentos, irmão, aqui eu vou falar aqui também que eu entendo o nosso sentimento, a nossa área interior. Tem momentos da nossa vida que nós temos que ser sinceros com Deus, que nós estamos igual o profeta Elias, na caverna, com medo das perseguições. As circunstâncias fez você entrar nesse quarto escuro, nesse ambiente de opressão, nesse ambiente de escuridão, de medo, de angústia. As circunstâncias, as situações da vida faz a gente entrar na caverna. E quando nós entramos na caverna, nós achamos que Deus nos esqueceu. Nós achamos que Deus não se importa com as nossas aflições e dificuldades da vida. Olha o que esses discípulos falaram. Meu Deus, Jesus não se importa que nós pereçamos. Isso revela o sentimento que havia no coração daqueles homens. Nós estamos aqui fazendo esse barco andar, está vindo a tempestade e Jesus não quer, não vai me ajudar? Senhor, olha para mim, tem muito que falar, né? Olha para mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Tem época que a gente é igual esse louvor, né? Jesus, olha para mim. Por quê? Porque ele está em silêncio. E é tremendo quando Jesus fica em silêncio conosco. Primeiro, isso prova que a falta de audição à voz de Jesus nos deixa perdido e confuso. Irmão, como que é viver uma vida sem orientação de Deus, sem ouvir a voz de Deus? É terrível. Você não sabe para onde ir, você não sabe que caminho tomar. Então, para nós voltarmos a ouvir a voz de Deus, nós temos que buscar novamente. A circunstância fez os discípulos descerem, ir lá na proa do barco e falar com Jesus.
Glória a Deus. Então, as situações que se levantam na nossa vida é que Jesus quer que você volte. Eita, Glória a Jesus. Jesus quer que você volte, crente, a ir lá no lugar secreto. Jesus quer que você volte a entrar naquele quartinho que você e ele se comunicavam, falavam, tinha um relacionamento. Glória. Por que a tempestade se levantou? Ela fez você lembrar que Jesus está no barco. Segundo, ela fez você de novo ir lá no lugar secreto. Fez você descer. Por quê? Ficou acostumado. Só que agora o que veio mexeu com a sua estrutura. E se você está de pé, aleluia, e Jesus quer que você se humilhe, ele vai trazer o vento sim, ele vai fazer o mar se agitar, mas você vai voltar a se humilhar. Você vai voltar a dizer: Senhor, aleluia, me ajuda, Senhor, porque eu estou perecendo. Deus eterno e santo. Aleluia. Você vai voltar a se humilhar aos pés do Senhor. Oh, aleluia. O problema, igreja, é que nós estamos nos esquecendo de voltar ao lugar da humilhação. Nós perdemos e esquecemos o lugar secreto, irmão Paulo. Nós perdemos o relacionamento com Cristo. Os afazeres, a tempestade estão tirando o nosso tempo com Deus. O tempo com Deus é independente de você estar nesse ambiente, mas você está orando, você está buscando. Porque aqui nós estamos trabalhando para o Senhor, mas Deus quer que você viva além disso aqui. Ele quer ver você de novo lá no quarto secreto. Aí você vai e se pergunta, faz igual o profeta Elias: Senhor, só eu fiquei. Esse aqui é interessante. Senhor, só eu estou passando por esse vento, essa dificuldade, esse mar, Senhor, não aguento mais, só eu. Aí você vai dizer: não, não foi só você não. Você não é o único que está passando provação e está de pé, não. Eu sei que você está escondido, mas ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Oh, aleluia! Então o convite dentro desse texto é: volta a se humilhar. Senhor, não te importa? Aí vem a resposta do Todo-Poderoso: por que vocês estão temerosos? Oh, gente de pouca fé. Isso aqui que é tremendo. E nisso ainda está, ó. Aí o texto vai dizer que Jesus se levanta, porque ele estava deitado. E o vento está batendo ainda, tá, irmão? Se levanta. Eu estou aqui agora conjecturando, tá? Sem trazer nenhuma heresia para a igreja. Jesus está lá na proa do mar, ele se levanta, vai até acima do mar. O mar está, ó. Enquanto Jesus está em silêncio, o mar está revolto, o mar está fazendo barulho, as ondas estão batendo, mas quando ele começa a falar, aleluia, tudo tem que se aquietar. Quando Jesus se levanta e ergue a sua voz, tudo tem que ficar em silêncio. Aleluia, Deus. Vento, mar, ouviu a voz de Jesus. Aquieta-te. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós voltamos ao lugar secreto e falamos com Deus, expressamos para Ele as nossas necessidades, Ele se levanta e dá uma ordem para as circunstâncias, para aquilo que está tirando a tua paz, para
Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele acalmou. Ele não vai acalmar na sua vida. Ele já acalmou. Eu creio, Deus. Aleluia. Você não vai